All the Young Dudes, capítulo 22, segundo ano. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Madame Pomfrey ficou horrorizada com o estado do corpo magro e maltratado de Remus quando ele finalmente foi vê-la. O que aquela mulher tem feito com você? Ela engasgou com raiva. Ah não, eu mesma fiz isso. Remus gesticulou secamente para seu peito nu. A enfermeira resmungou, tirando outra bandagem. Sim, mas ela mal fez nada para tratar você? Eu não fazia ideia de que a medicina trouxa era tão primitiva. Essas são feridas mágicas, elas precisam de cuidados mágicos. Remus acenou com a cabeça, cansado. Havia se acostumado com a carnificina a essa altura. A dor havia se acomodado sobre seus ombros como um fardo pesado, que ele pensou que simplesmente teria que suportar. A vida era cheia de limitações, ele apenas tinha mais do que os outros. Talvez seja por isso que ele se sentia tão atraído por James e Sirius. Madame Pomfrey queria observá-lo durante a noite, mas ele recusou, mal-humorado. Faltavam 2 semanas para a lua cheia e ele queria dormir em sua própria cama o máximo possível. Ele voltou para a sala comunal lentamente, embora estivesse se sentindo melhor do que há meses. Madame Pomfrey lhe deu uma poção que o deixou relaxado e confortável e agradavelmente tonto. Porém, não haveria chance de uma tarde tranquila quando Remus chegou ao dormitório. Ele encontrou Sirius sentado na cama com o toca-discos e álbuns novos espalhados ao seu redor. Lupin! Ele sorriu animado. Você tem que ouvir isso. Graças a Merlin você está aqui. James gemeu em sua própria cama, onde estava folheando uma revista de quadribol. Ele está falando daquele cantor trouxa o verão todo. Ele não é trouxa, Sirius retrucou com as mãos nos quadris. Ele tem que ser um bruxo, tem que ser. Você deveria ver as roupas que ele usa. Remus cruzou o quarto e pegou a capa do disco. Ele sorriu, ligeiramente surpreso. Bowie. Eu gosto dele, mas eu não acho que ele seja bruxo. Sirius parecia um pouco desapontado por Remus ter ouvido falar dele, e Remus explicou rapidamente. Eu ouvi muito Starman no rádio, mas ninguém em St. Edis tem um álbum. Satisfeito, Sirius colocou o disco preto que estava segurando no prato e fixou a agulha no lugar. James suspirou profundamente e se levantou, saindo da sala com a revista debaixo do braço. Sirius o ignorou, observando o rosto de Remus ansiosamente quando a lenta batida da bateria começou. Remus se sentou na beira da cama e fechou os olhos para ouvir. So many mothers sighing. News had just come over. We had 5 years left crying. The sky wept and told us. Não era o mesmo que Electric Warrior. Era mais sombrio, mais temperamental. Remus gostou muito. Havia uma história nele, embora não tivesse certeza que tinha entendido todas as partes ainda. Enquanto as notas finais de Rock and Roll Suicide reverberavam, Sirius ergueu a agulha e a moveu de volta. Ouça Suffragette City de novo, é a minha favorita. Remus sorriu. Imaginava que fosse. Era alta e rude, e dava para dançar. Just put my spine out of place. Hey man, my school is insane. Hey man, Em sua opinião, ele achava que gostava mais de Moonage Daydream, porque era estranha e espacial. Ou Lady Stardust, porque, por algum motivo, isso o lembrava de Sirius. stare at the makeup on his face, laughed at his long black hair and animal grace. The boy
Remus rapidamente descartou esse pensamento, certo de que Sirius acharia histericamente engraçado. Depois de terem tocado o álbum inteiro novamente, e em seguida reouvido suas favoritas, era quase hora do jantar. Eles se sentaram de pernas cruzadas, juntos na cama, examinando as notas do álbum. Talvez ele seja um bruxo, Remus concedeu sonhador. Ele não é um trouxa normal. Te disse! Sirius sorriu triunfante. Eu vou conseguir mais também, todos os álbuns. T-Rex tem um novo, Remus disse. Slider. Legal. Eu gostaria que a Sra. Potteret nos tivesse deixado sair do beco diagonal. Eu até consegui algum dinheiro trouxa de Gringotts. O que é o beco diagonal? Remus perguntou, embora achasse que tinha alguma ideia pelas cartas das férias. Os olhos de Sirius se arregalaram, como sempre acontecia quando Remus demonstrava sua chocante falta de conhecimento do mundo mágico. Maldição, Lupin! É uma rua mágica em Londres. Os trouxas não podem entrar. Como em Hogsmeade. Certo. Não parecia tão emocionante para Remus. Fazer compras era chato. Onde você consegue todas as suas coisas? Que coisas? Coisas da escola, seus livros, seu uniforme. Seus olhos dispararam para as mangas desgastadas das vestes pretas de Remus. Os de Sirius eram novos, com um acabamento imaculado e o corte ligeiramente melhor do que o de todo mundo. É de segunda mão, eu acho. Remus respondeu. Dumbledore que manda para mim. Não sei como eu entraria numa rua mágica, não tenho permissão para ir a Londres sozinho. Próximo verão, Sirius disse com firmeza. Você tem que vir ficar na casa de James. Podemos te levar ao beco diagonal, você vai adorar. Você sabe que eu não posso, Remus disse baixinho, sem fazer contato visual. Nós vamos dar um jeito, Sirius disse com confiança. A gente fala com Dumbledore, McGonagall, o ministro da magia se for preciso. Remus forçou um sorriso, fingindo que acreditava em Sirius. Ótimo. Obrigada, Black. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars tornou-se a trilha sonora do dormitório masculino da Grifinória na semana seguinte. E até mesmo James, que era desafinado para qualquer coisa relacionada à música, começou a cantarolar junto. Remus nunca se sentiu tão contente e à vontade em toda a sua vida. Ele estava longe de St. Edmunds, longe das camisas cinza, da diretora, quartos trancados e meninos problemáticos que queriam bater nele. Não estava coberto de bandagens, pelo menos por enquanto, e até o início das aulas na segunda-feira ele tinha todo o tempo que quisesse para ler, ouvir música e aprontar com os marotos. Passou a maior parte do tempo atualizando sua leitura e completando o dever de casa de verão que havia sido passado. Como um homem faminto, ele devorou todas as informações apresentadas e até foi buscar mais livros na biblioteca para investigar além. Também teve que ter uma série de conversas com James antes que pudesse convencê-lo de que não tinha nenhum desejo de entrar no time de quadribol da Grifinória. Remus se contentava em sentar nas arquibancadas com o seu livro, ocasionalmente erguendo os olhos para observar os outros 3 garotos voando para frente e para trás em suas vassouras. Eles eram todos muito bons, mas era óbvio, até mesmo para Remus, que James era o melhor dos 3. Ele nem parecia que precisava da vassoura. O garoto de cabelo preto voava como um falcão. Suas curvas eram suaves, seus mergulhos nauseantemente afiados. Remus não assistira a muitas partidas de quadribol em seu primeiro ano, mas tinha certeza de que James ganharia uma vaga no time. Sirius era muito mais ostentoso em sua técnica de voo. Ele não carecia tanto da habilidade de James quanto de sua disciplina. Black parecia ficar entediado facilmente. Podia ser bem rápido quando queria, mas se interessava mais em dar loopings e desviar perigosamente do que em pegar goles ou repelir balaços. Precisava que James gritasse com ele a cada poucos minutos para manter o foco no jogo. Peter era muito competente depois de um verão de treinos, mas era muito lento em longas distâncias. James decidiu que ele seria melhor como goleiro. Você está agindo como se pudesse escolher a dedo todo o time, Sirius bufou enquanto voltavam para o castelo após um treino. Eles deveriam me deixar, James deu de ombros como se fosse óbvio. Eu sou melhor do que pelo menos metade do time atual, e você é melhor do que os 2 batedores. E eu sei táticas. Apenas não tente ficar muito chocado quando eles não o tornarem capitão. Sirius revirou os olhos. Você ainda está no 2º ano. Não houve nenhum 2º ano na equipe no ano passado. Tenha um pouco de fé, Black. James piscou, jogando o braço sobre o ombro do amigo.
Eles avançaram juntos, vassouras nas mãos. O sol estava se pondo atrás deles, delineando os dois meninos de cabelos escuros em ouro heróico. Remus os observou, alguns passos para trás, tendo atrasado por seus livros, pensando que provavelmente todos ficariam um pouco surpresos se James não conseguisse exatamente o que queria. Notas da autora. Tradução da parte citada da música Lady Stardust, de David Bowie, por Remus. His long black hair, his animal grace, the boy in the bright blue jeans. Significa em português, seus cabelos longos negros, sua graça animal, o garoto em jeans azul brilhante. All the Young Dudes, capítulo 23, segundo ano. Fraternidade. Remus não tinha um irmão. Pelo menos não um que conhecesse. Ele supôs que sua mãe poderia muito bem ter se casado novamente e gerado alguns filhos legais, não mágicos e não monstros. Mas não sentia que isso era da conta dele. Já tinha aceitado sua situação de vida há muito tempo. James também era filho único e isso explicava por que ele era tão presunçoso e exigente. Sirius falava sobre os pais de Potter como se eles fossem perfeitos santos, mas eles claramente haviam mimado seu filho. Peter tinha uma irmã bem mais velha que ele, que já havia deixado Hogwarts. Fora da Lufa-Lufa, mas Peter não falava muito sobre ela. Agora estava estudando em uma universidade trouxa, o que aparentemente era uma tragédia. Então, nenhum deles realmente entendia o que estava acontecendo entre os dois irmãos Black, e pode ser por isso que eles não levavam muito a sério. Tudo começou na manhã seguinte à seleção. Durante o café da manhã, Regulus recebeu um presente de seus pais, uma coruja águia novinha em folha. Essa fora sua recompensa por entrar na casa certa. O que eles descobriram porque Severus alegremente leu a carta em voz alta ao alcance dos ouvidos dos grifinórios. Sirius encarou seu mingau, sem se deixar provocar, mas Remus olhou para Regulus e viu que ele estava corando muito, tentando arrancar a carta de Snape. Seus pais não confiscaram sua coruja de novo? Peter perguntou sem rodeios. Sirius confirmou intensamente com um aceno. Disseram que só poderia ter de volta quando me lembrasse do meu dever à família e começasse a agir como um verdadeiro Black. Eu não me importo de qualquer forma, não preciso de uma coruja. Qual é exatamente o seu dever com a família de novo? James devaneou em voz alta para que os Sonserinos cacarejantes pudessem ouvi-los. Andar com idiotas como Snivelus e Múciber? Casar com seus primos? Sirius finalmente olhou para James, sua expressão meio agradecida, meio travessa. Ah, sim, ele respondeu coloquialmente, tão alto quanto James. Snape, Regulus e a maioria dos outros Sonserinos que estavam rindo agora estavam quietos, estreitando os olhos para os dois garotos da Grifinória. Peter se afastou ligeiramente. Incesto e esquisitice são aspectos essenciais da minha nobre herança. Implicar com crianças menores, é claro. Trapacear, mentir, amaldiçoar meu caminho em direção ao poder. Bem, cara, detesto ter que te dizer isso, James respondeu jovialmente. Mas não parece que você seja um Black de forma alguma. Meu Deus! A mão de Sirius voou para o seu rosto em falsa surpresa. O que diabos eu sou? Mas não está óbvio? James deu de ombros. Você é um maroto. Sirius riu, assim como a maioria dos grifinórios sentados por perto. Remus viu a mão de Severus alcançar sua varinha e rapidamente agarrou a sua própria impreparação, repassando uma lista de feitiços em sua cabeça, tentando inventar um que o parasse mais rápido. Mas Regulus cutucou Snape com o cotovelo, murmurando. Tá tudo bem. Remus tinha certeza que fora o único grifinório a escutar. Vamos, Snape zombou. É melhor nos afastarmos de toda essa sujeira se quisermos manter nosso café da manhã no estômago. Isso só fez Sirius e James rirem ainda mais, e Snape saiu da sala seguido por Múciber e de um novo primeiro ano chamado Barty Crouch. Regulus se conteve, olhando nervoso entre seus novos amigos e seu irmão. A nova coruja pousou em seu cotovelo torto, examinando a cena com um olhar imperioso e condescendente. Ele se aproximou de Sirius. Você pode pegá-la emprestada se quiser, Regulus disse baixinho. Eu nunca pedi a ela que me enviasse nada. Você sabe como ela é. Sim, bufou Sirius. Eu sei.
Ambos se olharam por um tempo, e Remus não sabia se eles estavam se encarando ou tentando encontrar as palavras para dizer algo muito difícil. Olha, me desculpe, ok? Você sabe que eu acabaria no som... Regulus começou, mas foi rapidamente interrompido por Sirius se levantando rapidamente. Eu não quero a sua coruja, ele disse tenso, olhando através de seu irmão. Se eu precisar enviar uma carta, vou pegar a de James emprestado. Com isso, ele passou por Regulus e foi embora. James, Remus e Peter levantaram-se apressadamente e o seguiram. Remus olhou de volta para Regulus, que tinha o rosto muito pálido e frio. Remus não pensou muito em Regulus depois disso. O limite da barreira havia sido traçado e era o dever deles, como marotos, apoiar Sirius. Além disso, eles estavam muito ocupados assim que as aulas começaram. Remus mergulhou nos estudos desta vez, oposto ao comportamento de setembro anterior. Ele lia avidamente, respondia às perguntas em sala de aula e fazia o dever de casa assim que era pedido. Em tudo, exceto em poções, era um aluno exemplar. Não se esquecera do que havia lido no ano anterior sobre pessoas com o seu problema. Elas não se saíam bem depois que deixavam a escola. Aquelas estúpidas o suficiente para se registrarem no ministério eram excluídas de quase todos os trabalhos para bruxos qualificados. Ele teria que ser o melhor dos melhores, e mesmo isso poderia não ser o suficiente, mas tinha mais 6 anos para tentar. Havia outro elemento às suas aspirações acadêmicas. Sirius. Bem, Sirius e James, mas mais importante, Sirius. Remus não duvidava que Sirius fosse seu amigo, mas ele duvidava que Sirius realmente o visse como um igual. Ele lutava contra as crenças da família Black sobre a pureza de sangue, mas ao mesmo tempo fazia comentários sarcásticos sobre o abortismo na família de Peter. Isso era sempre pelas costas do outro menino. Remus temia pensar no que Sirius estava dizendo sobre ele. Remus havia aprendido, durante seu primeiro semestre em Hogwarts, que ser um mestiço significava que ele era um pouco menos confiável do que outros bruxos. Os Sonserinos, em particular, tinham como alvo alunos com qualquer tipo de herança trouxa. Marlene McKinnon, cujo pai era trouxa, havia aperfeiçoado as orações antes de qualquer outra pessoa do ano, como um meio de defesa. Lily Evans era protagonista do tormento sempre que Snape estava por perto, mas estava claro que muitos dos alunos pensavam que ela era bastante cheia de si, considerando as circunstâncias de seu nascimento. Sirius nunca expressou nada em voz alta, mas Remus tinha a sensação de que ser melhor do que todos os outros na escola era considerado uma prova de que sua magia era melhor de alguma forma. E Remus tinha um desejo extremamente forte de provar que ele estava errado, o que foi uma leve surpresa. Nunca fora competitivo antes, mas também nunca tinha recebido as ferramentas para poder competir. Claro, sempre haveria um obstáculo insuperável para Remus, e em setembro de 1972 ele aconteceria no final do mês. Remus estava com medo, como sempre, e ao longo dos dias anteriores lembrou-se de mencionar que não estava se sentindo bem, a fim de preparar seus colegas para sua ausência iminente. Na verdade, ele nunca havia se sentido melhor. Apesar das transformações terem piorado e os dias necessários para a sua recuperação tenham se alongado, Remus descobriu que, conforme a lua começava a crescer e ganhar forças, ele também o fazia. Sua fome era voraz e constante. Seus sentidos se aguçavam, sua magia crescia pesada e espessa em sua língua como xarope, e ele mal dormia direito. Em vez disso, passava metade da noite lendo, tentando ignorar os sussurros furtivos de James e Sirius na cama ao lado. Ele chegou à ala hospitalar prontamente, e Madame Pomfrey e McGonagall mais uma vez o escoltaram até o salgueiro. Elas ficaram muito quietas enquanto caminhavam pelo terreno, mas assim que Remus foi trancado na cabana para passar a noite, ele ouviu as duas mulheres pararem e começarem a conversar enquanto viajavam de volta pelo longo corredor. Elas não devem ter percebido que ele podia ouvi-las, que sua audição era melhor do que a da maioria das pessoas, especialmente em uma noite de lua cheia. Madame Pomfrey estava reclamando do tratamento de Remus durante o verão. Coberto de ferimentos, não posso, em sã consciência, permitir que ele volte para lá, Minerva. Isso vai contra tudo que eu acredito como curandeira. Eu entendo, Poppy. McGonagall respondeu bruscamente enquanto elas seguiam o caminho. É uma questão difícil. Quando a mãe de Remus o entregou às autoridades trouxas, ela tornou as coisas muito difíceis. Temos que agir com cuidado.
Muito cuidado. Vou falar com Dumbledore. Ele é uma coisinha tão quieta, nunca reclama, mesmo quando deve estar com tanta dor. Remus não ouviu mais nada. Elas estavam muito longe na passagem e seus próprios gritos as abafaram. De manhã, Remus voltou para o seu corpo ofegante como se tivesse acabado de nascer. Não havia 1 centímetro dele que não doesse. Seu sangue latejava dentro da cabeça, pareciam ter agulhas pressionadas atrás de seus olhos. Seu pescoço e ombros pareciam elásticos, quebrados. Doía respirar. Cada arfada de seu peito fazia com que a dor percorresse seu corpo e ele estava coberto de suor, mesmo o ar estando frio. Havia um corte profundo em sua barriga que o fez querer vomitar. Já perdera muito sangue, mas a ferida continuava a borbulhar como um espesso vinho escarlate. Ele meio que engatinhou, meio se arrastou pela sala até uma caixa de suprimentos médicos de emergência, mantida sob o assoalho. Puxou um pouco de gaze, usando toda a sua energia restante, e pressionou o mais forte que pôde contra a ferida escura. Deu um grito de dor, mas continuou pressionando. Sua respiração ficou mais fraca, embora até isso doesse. Se sentiu tonto, só queria se enrolar e dormir. Fique acordado, ele pediu a si mesmo furiosamente. Fique acordado ou você vai morrer, seu idiota. Morra então. Uma vozinha apareceu no fundo de sua cabeça, vindo do nada. Certamente tornaria as coisas mais fáceis. Para você, para todos. Remus balançou a cabeça, confuso. A voz era muito gentil e suave, como uma mãe. Ele pressionou com mais força, grunhindo com um esforço. Em sua miséria, se perguntou se a voz estava certa. Estava se agarrando a uma vida que nunca realmente o quis? Uma que talvez nunca vale a pena ser vivida? Se ele morresse? E se ele apenas fechasse os olhos? Poderia simplesmente ser uma questão de mais cedo, ao invés de mais tarde? Ele fechou os olhos, exalando suavemente. Remus? A batida educada de Madame Pomfrey chegou na hora certa, como sempre. Ele a ignorou. Estava muito cansado agora. Descansou a cabeça nas tábuas escuras do piso e largou a gaze. Tão cansado. Remus! A porta se abriu e de repente ela estava lá, ajoelhada ao lado dele, puxando sua cabeça em seu colo. Vá embora, ele murmurou, sem abrir os olhos. Me deixe ir. Ah, não mesmo, rapazinho, Madame Pomfrey disse, tão ferozmente que, apesar de seu estado de confusão, Remus riu. Ele então estremeceu, instintivamente, segurando o peito. A Medbruxa apontou a varinha para sua ferida aberta e costurou-a em questão de segundos. Ela então sentiu seu peito onde ele havia tocado. Costela quebrada, ela murmurou. Pobrezinho. Ela balançou a varinha mais uma vez e Remus sentiu um estranho estalo em seu torso. De repente, não doía tanto respirar. Ele abriu os olhos e olhou para ela. Ela estava ocupada puxando um cobertor sobre seus ombros para mantê-lo aquecido. Aqui, pronto. Ela sussurrou suavemente, embora eles estivessem sozinhos. O que você acha que está fazendo, me dando um susto desses, hein? Sua voz era tão calorosa e seus dedos tão suaves. Com muito cuidado, ela o puxou para um abraço. Não podemos perder você, Remus. Não enquanto eu ainda estiver em Hogwarts. Dói, Remus sussurrou. Ela o segurou com mais força, e isso foi o suficiente. Pela primeira vez em muito tempo, Remus começou a chorar. Não apenas algumas fungadas, enquanto a doce e gentil enfermeira o segurava. Ele envolveu seus próprios braços ao redor dela e chorou como um bebê. Ele teve que passar 2 dias inteiros na ala hospitalar. O ferimento em seu estômago não foi o único que ele infligiu naquela noite, embora tenha sido pior. O feitiço de Madame Pomfrey parou o sangramento por tempo suficiente para tirá-lo da cabana, mas ele precisava descansar e ficar quieto. Ela lhe dava poções para dormir regularmente, e ele bebia sem reclamar, preferindo não estar acordado. Os marotos vieram para tentar vê-lo, mas a pedido de Remus, Madame Pomfrey não os deixou. Já era tarde na manhã de sexta-feira quando ela finalmente o deixou ir. Vou enviar uma nota aos seus professores, avisar que não devem esperar por você. Você deve ir direto para o seu dormitório e se deitar, entendeu? Ele caminhou lentamente, tomando um caminho diferente do normal, pensando no mapa. Ele deveria começar a trabalhar nisso novamente.
Ele havia lido algo muito interessante sobre um feitiço homúnculus. Assim que chegou ao dormitório, Remus subiu em sua cama, fechou as cortinas e se deitou. Feixes de luz atravessavam o tecido da cortina, formando uma galáxia de partículas de poeira. Ainda estava quente para setembro e alguém havia deixado as janelas abertas, enchendo o quarto com ar fresco. A brisa moveu as cortinas da cama de Remus e depois as empurrou para fora. Ele assistiu encantado por algum tempo, para dentro e para fora. Era como estar dentro de um pulmão. Lupin! Uma voz aguda quebrou sua calma. Sirius abriu as cortinas, inundando o pequeno espaço com luz, queimando as retinas de Remus. Oh, o quê? Ele gemeu, protegendo os olhos. Desculpe, Sirius esfregou o braço nervosamente. O que é? Remus, eu tenho que te contar uma coisa. Eles ficaram em silêncio por alguns longos momentos. Remus se empurrou para trás, cansado demais para se sentar. Ele suspirou. Então? É o James! Sirius disse desesperadamente. Ele quer falar com você. O quê? Caramba, isso é difícil de dizer, Lupin. Do que você tá falando? Ele sabe. James sabe. E ele quer conversar com você. Remus se sentou, abruptamente, seu estômago revirando. Ele o quê? Ele sabe o quê? Sobre o seu... Você sabe, onde você vai, toda a lua cheia. Remus olhou para Sirius. Ele não sabia o que fazer. Você sabia? Eu sabia, Sirius confirmou. Há quanto tempo? Desde o último Natal. Eu não queria dizer nada, não queria tornar isso mais difícil para você. Remus estava sem palavras. Sirius balançou a cabeça impaciente. Mas James descobriu também o idiota maldito e agora ele decidiu que todos nós precisamos confrontar você sobre isso. Eu realmente sinto muito. Eu tentei o convencer que não, mas você sabe como ele é cabeça dura. Sim, Remus resmungou, inclinando-se para a frente de repente. Segurou a cabeça com as mãos. Era isso. Estava prestes a perder tudo. Tudo que significava alguma coisa para ele. Tá tudo bem. Acho que vai ficar tudo bem, Sirius disse. Como? Remus ergueu a cabeça, quente de terror. Poderia muito bem começar a fazer as malas agora. Não faz isso. Olha, ele quer falar com você sobre isso. Ele não está indo direto para Dumbledore ou algo do tipo. Isso já não significa alguma coisa? Mas Remus já havia se levantado, aberto seu baú e começado a esvaziar as coisas nele. Ele poderia ter que sair imediatamente. Talvez nem mesmo lhe dessem tempo para fazer as malas. O deixariam manter sua varinha? Ele gostava muito dela e pertencia a seu pai, então era dele por direito. Talvez se prometesse apenas fazer o feitiço de leitura com ela? Remus! Sirius agarrou seus ombros. Ele se encolheu, mas apenas porque esperava que fosse doer. Os olhos azuis escuros de Sirius se fixaram nele e ele tentou desviar o olhar. Me escute, disse Black, muito suavemente. Espere um pouco, ok? Apenas espera e veja o que James tem a dizer. Ele é seu amigo. Somos marotos, todos nós. Isso é besteira. Remus o empurrou. Isso é besteira. Vocês dois são marotos, você e ele. Eu e Peter somos apenas seus casos de caridade. Ele pegou o pijama da ponta da cama e jogou-o no baú. Eu não sou tão idiota assim, Black. É melhor eu voltar para onde eu pertenço. Foi a primeira vez que Sirius ficou sem palavras. Mas de qualquer forma, essa havia sido a primeira vez que Remus disse tanto para ele. Sua boca se contraiu uma ou duas vezes, como se ele quisesse falar, mas não conseguisse. Remus continuou fazendo as malas. Apenas espere, Sirius disse, rouco, saindo do quarto. Apenas espere e veja o que ele diz.